Muitos cristãos de Roma tinham vindo do judaísmo. Nós sabemos de fontes fora da Bíblia que no século I havia uma comunidade muito grande de judeus em Roma. E muitos daqueles judeus creram em Jesus Cristo e se tornaram parte daquilo que nós conhecemos como a Igreja de Roma. Alguns desses judeus, eles mantinham ainda alguns dos costumes e práticas nos quais eles foram ensinados desde criança, no judaísmo. Especialmente a dieta religiosa, que eram aquelas restrições que no livro de Levítico impediam o judeu de comer qualquer tipo de comida. O judeu não podia comer determinados animais, como por exemplo o porco e o coelho, e ele, para comer os animais que eram permitidos, esses animais tinham que ser degolados e o sangue escorrido no chão, e outros detalhes, outras restrições sobre a comida. Então, não somente isso, mas a lei de Moisés também falava a respeito de dias que eram considerados como sagrados pelos judeus. O reverendo Arival já mencionou aqui as 3 festas religiosas dos judeus que aconteciam cada uma vez por ano. Além disso, tinha os dias de lua nova e tinha o sábado. Então, muitos judeus que se converteram a Cristo, eles tinham dificuldade em largar esse tipo de coisa. Eles continuavam a guardar o sábado, continuavam a guardar Pentecostes, guardar a Páscoa e continuavam a seguir aquela dieta religiosa imposta por Moisés no Antigo Testamento. Eles tinham dificuldade em deixar aquilo, porque eles foram criados naquilo. Foi assim que eles cresceram aprendendo a agradar a Deus. A maneira de honrar e agradar a Deus era daquela forma. Então agora, mesmo que eles creram em Jesus, eles tinham dificuldade em abandonar aquilo. E isso dificultava a comunhão deles com outros cristãos que não tinham esses escrúpulos. Não somente alguns judeus que haviam se libertado completamente da lei de Moisés, mas os gentios em geral. Eles não tinham dificuldade nenhuma. Muitos membros da igreja de Corinto, eles comiam todo tipo de comida e não consideravam o calendário judaico como sendo uma imposição para o cristão, mas como sendo coisa da antiga aliança. E isso dificultava a comunhão entre eles. E então Paulo se dirige a esses 2 grupos, lá na igreja de Roma, chamando-os primeiro de alguns de débeis e outros de fortes. Aqui no capítulo 14, verso 1, ele diz: acolhei ao que é débil na fé. E no verso 2 ele diz, no verso 3, perdão, eu estou misturando aqui, agora é o capítulo 15, verso 1. Então o débil ele fala no capítulo 14, verso 1, e o forte no capítulo 15, verso 1. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Ou seja, Paulo resume a questão na convivência desses 2 grupos. Os débeis ou fracos são aqueles que, por causa da consciência fraca, eles se recusavam a comer carne, ou até com medo de que aquela carne tivesse sido sacrificada a algum ídolo ali em Roma. O judeu odiava a carne sacrificada a ídolos. Então, como era possível que a carne que ele comprava no açougue tivesse sido ofertada pelo dono do açougue a um dos muitos deuses que havia em Roma? Para não arriscar comer carne sacrificada a ídolo, ele preferia comer legume. Paulo chama esses irmãos de irmãos débeis na fé. Eles se recusavam a comer carne, como eu disse, insistiam em guardar as datas do calendário judaico e ficavam julgando os irmãos fortes, porque os irmãos fortes não tinham essa restrição nenhuma. Eles achavam que eram liberais, não é? Os fracos julgavam os fortes como sendo liberais. Eles eram débeis na fé, não porque eles não eram crentes, eles eram crentes em Cristo, mas não eram completamente fortalecidos na graça. Eles não haviam ainda compreendido todas as implicações da doutrina da salvação pela fé sem as obras da lei. Eles eram crentes em Jesus, mas essa área da vida deles precisava ser tratada ainda. Eles precisavam se fortificar na graça e na fé que havia em Cristo Jesus. O outro grupo, já mencionei, eram os fortes,
que eram judeus como Paulo, porque vê que no capítulo 15, verso 1, Paulo se coloca como sendo um dos fortes. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades do fraco. Então os fortes eram judeus que, como Paulo, já tinham se libertado da lei de Moisés. Não tinha mais nenhuma restrição com relação a comer sangue, comer porco, ou comer qualquer daquelas comidas, ou guardar sábado. Paulo estava completamente liberado disso. E não somente ele, outros judeus em Roma, e outros gentios, pessoas que não eram judias e que haviam crido em Cristo Jesus. O problema é que esses fortes, não é, são chamados de fortes porque eles estavam convictos, eles estavam seguros da graça de Deus e que a salvação deles não dependia de guardar essas coisas. O problema é que eles olhavam para os irmãos fracos e débeis e ficavam desprezando, chamando de legalista, chamando de débil, né, de insuficiente, imaturo, criança na fé. Então o problema era a atitude dos grupos um para com o outro. O forte desprezava o fraco e o fraco julgava o forte. E aí a comunhão na igreja estava prejudicada exatamente por conta disso. O problema aqui não era ter opiniões diferentes, mas, como eu disse, a atitude de um para com os outros. E deixe-me dizer aqui duas ou três coisas que são importantes para que nós possamos entender o que é que Paulo vai fazer aqui. Primeiro, Paulo considera essas coisas como uma questão de opinião pessoal. Não é uma questão doutrinária. Não é uma questão doutrinária. Paulo não vê como uma questão doutrinária. Tanto é que ele fala dos fortes como sendo crentes e fala dos fracos como sendo crentes. E vai dizer que ambos têm o mesmo Senhor Jesus Cristo e que ambos querem agradar a Cristo do mesmo jeito. Então não é um problema doutrinário. É um problema pessoal, é um problema de consciência e liberdade cristã. Segunda coisa, quando Paulo vai dizer aqui que os fortes devem ter cuidado para não escandalizar os fracos, tem que lembrar que escandalizar no Novo Testamento não é simplesmente ofender alguém porque você tem uma opinião diferente da dele sobre um determinado assunto, mas é você levar aquela pessoa, pelo seu exemplo, a fazer o que você se sente livre para fazer, mas que ela não está pronta para fazer. E ao fazer, ela se sente culpada. Por exemplo, seria um irmão desse, forte, não é? Comendo carne de porco, na presença dos irmãos fracos, e um irmão fraco diz, olha, ele está comendo carne de porco, deve ser porque é liberado. Aí ele mesmo vai e come uma feijoada, com a orelhinha de porco e tal, né? E aí ele se sente culpado. Puxa, quebrei, ofendi a Deus, comi porco. Ele fez isso por conta do exemplo do irmão forte, né, que não cuidou, né, não pensou que poderia, pelo seu exemplo, incentivar alguém a fazer alguma coisa que aquela pessoa considera como sendo errado. Não é que seja errado, porque Paulo aqui, como eu disse, não considera isso como matéria de fé. Mas para aquele que considera, é sim. Então, tropeçar ou servir de escândalo é isso. É importante essa distinção, porque muita gente acha que escandalizar é do tipo assim. Fulano fez uma tatuagem e teve uns irmãos na igreja que ficaram escandalizados. Não é esse tipo de escândalo que a Bíblia diz. Porque se a gente for deixar a consciência dos irmãos fracos dominar a ética da igreja, a gente vai virar uma seita. Vai virar uma seita. Então, a gente tem que respeitar, mas isso não significa que o irmão fraco não precisa aprender a crescer e enxergar aquilo que a Bíblia diz que é pecado e aquilo que ele pensa que a Bíblia diz que é pecado, ou que ele pensa que está errado. Essas questões, que não são matéria de fé, a gente chama em teologia de adiáfora. Literalmente no grego, é uma palavra grega que significa que não tem forma. Alguma coisa que não tem forma, ela não é definida na Bíblia, nem como certo, nem como errado. E que, portanto, é uma questão pessoal, de preferência, que você pode, de acordo com sua consciência, praticar ou não. Só que tem limites para isso, especialmente quando usar essa liberdade prejudica a comunhão da igreja. Então é isso que Paulo está tratando aqui. Você pergunta hoje, mas hoje em dia, pastor, como é que isso se aplica? Porque aqui é o caso de judeus, né? Convertidos. Nós não temos muito judeu convertido nas nossas igrejas. Sim, mas tem gente que tem dificuldade com balinha de Cosme e Damião, tem gente que tem dificuldade com música secular, tem gente que tem dificuldade na época de São João, tem gente que tem dificuldade
com ritmos musicais. Tem gente... E a grande ironia é que boa parte das brigas entre os cristãos não é tanto de questão doutrinária, mas a gente briga por conta dessas coisas. As pessoas se dividem, né, têm fortes paixões e às vezes escolhem uma questão dessa como um cavalo de batalha, se torna um ativista de coisas secundárias dentro da igreja, né, provocando divisão, contendas em assuntos que, na verdade, é uma questão de preferência pessoal e nós não deveríamos nos dividir a respeito disso. Infelizmente, muitas vezes, divergências em questões como estilo musical, celebrações litúrgicas ou costumes alimentares geram mais discórdia do que edificação. A igreja deve ser um lugar de acolhimento e graça, onde todos se sintam amados e respeitados, independentemente de suas convicções pessoais sobre questões não fundamentais. A pregação nos desafia a examinar nossas próprias atitudes e a nos perguntar se estamos verdadeiramente buscando a unidade ou alimentando divisões. O exemplo de Cristo, que se humilhou por amor a nós, deve ser o nosso modelo. Ao invés de nos preocuparmos com questões secundárias, devemos nos concentrar em viver vidas que reflitam o amor e a graça de Deus para com todos. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos, e fiquem com Deus.